Olá pessoal, tudo bom? Bom, nós já assistimos aí o vídeo que eu abri, né? A planilha com esse vídeo que você já assistiu. Agora eu vou te ensinar a usar a ferramenta que nós criamos para poder fazer a criação do plano de ação. Vamos embora. Clica aqui em lista, né? Você pode navegar aqui por cima ou também você pode navegar aqui por baixo nas abas para que você tenha controle absoluto sobre isso. Deixa eu só proteger aqui. Pronto. Então vamos embora. Aqui, vamos imaginar o seguinte: o que você vai listar aqui das tarefas? Lembra quando você fez lá na parte do planejamento, todo o desenho das ações que você precisava fazer para efetivamente equilibrar o caixa? É aqui que a gente vai colocar todas elas, um por um. As micro tarefas, não é só o sonho não. Então, por exemplo, vamos imaginar que você queira renegociar aluguel, ação. Renegociar o aluguel. Etapa. Elaborar e-mail para o senhor Guilherme, que é o proprietário, tá certo? Solicitando uma redução de R$ 1.000 por 6 meses. Quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer isso é a Mara. Depois eu vou explicar essa história de gravidade, urgência e tendência. Que dia que começa? Começa no dia 8/4 e vai ter que terminar no dia 8/4, porque esse não tem jeito. Então, é uma situação a terminar. Depois outra coisa, redução dos gastos com comunicação. Fazer contato com a Vivo e TIM solicitando proposta de telefonia celular e fixo. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é o Luiz, que vai ser feito no dia 7/4 e vai ter que terminar no dia 12/4. Ok? Como hoje é dia 7, já está em andamento aqui. Agora vamos colocar aqui, reduzir o gasto com o Prolabore. Fazer lista das despesas de casa junto com esposa e programar redução mínima de R$ 500 mês. Quem vai fazer isso? Wagner, que é o proprietário. Você vai ter que fazer isso no dia 9/4 e terminar no dia 12/4. Ok? Então, vamos aqui. Já fiz os 3 só para você entender. Então, o importante aqui é você colocar micro tarefas. Não adianta colocar assim, ver com o seu Felipe o que... Não, é fazer mesmo. É efetivamente colocar isso na micro tarefa, na questão de você... Se você tiver que fazer 3 micro tarefas para atingir um objetivo, você coloca as 3 dela. Vamos medir o que é gravidade. Eu clico aqui, vou dizer, gravidade é a possibilidade de, se eu não fizer aquela ação, quais são as consequências. Então, se eu não fizer a renegociação do aluguel, os prejuízos não são graves. Não, são, eu estou devendo. Os prejuízos são graves. Não, os prejuízos são extremamente graves. Então, é o número 5. E a urgência? Vou ver o que é a urgência. Clico aqui em cima, Urgência, olha,
eu tenho muita pressa de agir. 5. É 1, 3 ou 5. E a tendência? A tendência é saber se no futuro isso vai ter impacto no futuro na sua empresa, se eu não fizer. Então, renegociar o aluguel. Cara, isso vai ter uma enorme consequência, né? Porque é uma das despesas maiores que eu tenho. Redução dos gastos de comunicação. A gravidade. Cara, isso é grave, mas não é tanto quanto o aluguel. A urgência. A urgência, clico de novo, urgência. Cara, preciso agir isso. Eu não vou economizar muito, porque eu já tinha feito isso antes. Então eu vou botar aqui um 3 para poder equilibrar. Tendência, se eu não fizer, isso vai gerar o quê? Não, se eu não vier, só vai gerar um impacto no médio prazo lá no caixa. 3 de novo. Reduzir o gasto com Prolabore. Gravidade. Cara, se eu não fizer isso, vai gerar um problema sério, porque é um gasto elevado. 5. Urgência. Cara, assim, não é uma coisa que eu preciso fazer assim com muita urgência. Eu tenho outras prioridades. 1. Tendência. A tendência, se eu não fizer, eu vou ter um impacto grande. Então, 5. E aí, ele vai fazendo, você vai entendendo qual é o grau de gravidade, urgência e tendência. Depois para você, aí depois você vai fazendo aqui, ó, tem 27 ações. Não adianta fazer 50 ações, tem que fazer aos poucos, tá certo? Então, prioridade. É só clicar aqui e ele já ordenou, tá vendo? Quem é que tem maior prioridade aqui? Renegociar o aluguel. Então, ele já ordena para você entender qual é a prioridade sua. Então, a sua prioridade é essa. Porque ele já fez aqui. Vamos para outra planilha no gráfico Gantt. Olha como é que fica no gráfico legal. Isso também é uma planilha que é um gráfico Gantt, que é uma maneira visual de você entender qual é o acúmulo, né? o traçado, todo que é a sua linha do tempo, quanto tempo que você tem para fazer tudo isso. Renegociar aluguel, caramba, é dia 8. Ih, caramba, dia 8 eu tenho um médico, ó, não dá. Então eu vou botar isso no dia 9. Então aqui renegociar aluguel vai ter que ser dia 9. Um por um. Bom, agora ficou bom, no dia 9 dá tempo. E assim por diante. Ok? Assim por diante. Esse é a maneira de você ter uma lista completa com todas essas tarefas que você tem que fazer com data e tudo. Lá na frente eu vou te explicar uma outra ferramenta visual que você vai transformar essas tarefas em post-it e colocar isso num painel de tarefas para toda a sua equipe resolver. Aqui eu fiz só com 3 porque a gente vai levar muito tempo, mas em média tem 20, 30 tarefas. Só que não é tudo para você, tá vendo que o Wagner aqui só tem uma? Lembra que eu fiz a divisão de tarefas entre os funcionários e os diretores? O objetivo daquilo na época era chegar aqui, porque aqui eu consigo ter muitos braços para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E você não ficar sobrecarregado com todas as ações, e aí por conta disso você acaba não dando conta de executar. Beleza? Um abraço, até o próximo módulo.